Santa Catarina registra bom desempenho em casos de pacientes recuperados de Covid-19. Caixa Econômica Federal acredita a partir de hoje saque emergencial para nascidos em setembro. Equipe econômica do governo federal chegou ao valor pedido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina discute com mais intensidade volta às aulas em escolas e creches particulares. Receita Federal paga a partir de hoje restituições do quarto lote do imposto de renda. Arroz e feijão ainda são os alimentos preferidos dos brasileiros. E no esporte, atacante Michel quer marcar seu nome na história do Criciúma. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, último dia do mês de agosto, dia 31, o ano é 2020. Obrigado pela audiência. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. O estado de Santa Catarina continua registrando bom desempenho em casos de pacientes recuperados da Covid-19. Acompanhe. Há 146.864 casos confirmados de Covid-19 em Santa Catarina. Desses, 136.862 são considerados recuperados e 7.767 continuam em acompanhamento. O dado foi divulgado neste domingo. Desde o início da pandemia, 2.235 óbitos foram causados pelo coronavírus. A taxa de letalidade atual é de 1,52%. Somente no domingo foram registrados 460 novos casos, além de 747 curados e 17 mortes. São 295 as cidades catarinenses com pelo menos um caso confirmado e 208 as que já registraram óbitos. A maior quantidade de pacientes com Covid-19 está em Joinville, que soma 12.585 casos. Em seguida está Florianópolis, 8.750 casos, Blumenau, 8.513 casos, Balneário Camboriú, 5.640 casos, Chapecó, 5.191 casos, Itajaí, 5.027 casos. Criciúma aparece na sexta posição com 4.756 casos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde em Santa Catarina é de 70,7%. Isso significa que dos 1.472 leitos existentes no estado, 431 estão vagos e 1.041 estão ocupados, sendo 426 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A Caixa Econômica Federal está acreditando, a partir de hoje, na conta de milhões de brasileiros, o saque emergencial para nascidos no mês de setembro. Fique atento. A Caixa acredita a partir desta segunda-feira o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para os trabalhadores nascidos em setembro. Apesar da medida provisória 946, que institui o saque emergencial, ter perdido a validade, a Caixa manteve o calendário de saques com base no princípio da segurança jurídica. Ao todo, o governo pretende injetar 37 bilhões e 800 milhões de reais na economia, beneficiando cerca de 60 milhões de pessoas. Nesta fase, o dinheiro poderá ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem. A ferramenta permite o pagamento de boletos como água, luz e telefone. Compras com cartão de débito virtual em sites e compras com cartão de débito virtual em sites e compras com código QR Code em maquininhas de cartões de loja parceiras com débito instantâneo do saldo da poupança digital também são permitidos. O pagamento será feito na conta Poupança Social Digital. O saque em dinheiro estará disponível somente em 31 de outubro.
O valor do saque emergencial é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS. A Caixa orienta os trabalhadores a verificar o valor do saque e a data do crédito nos canais de atendimento eletrônico do banco, aplicativo FGTS e telefone 111. Caso o trabalhador tenha direito ao saque emergencial, mas não teve a conta poupança digital aberta automaticamente, deverá acessar o aplicativo FGTS para complementar os dados e receber o dinheiro. O banco alerta que não envia mensagens com pedidos de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links nem pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp. O trabalhador poderá indicar que não deseja receber o saque emergencial do FGTS até 10 dias antes do início do seu calendário de crédito na conta poupança social digital, para que sua conta do FGTS não seja debitada. Caso o crédito dos valores tenha sido feito na poupança social digital do trabalhador e essa conta não for movimentada até 30 de novembro de 2020, os valores corrigidos serão retornados à conta do FGTS. A equipe econômica do governo federal chegou ao valor pedido pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano. Na última sexta-feira, o presidente da República também tratou do novo Renda Brasil em um encontro no Palácio do Planalto com integrantes da cúpula do governo. O programa é direcionado a famílias de baixa renda. Participaram da reunião os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Braga Neto, e da Cidadania, Onyx Lorenzoni, além de outros integrantes do primeiro escalão que estão envolvidos nas discussões sobre o novo Renda Brasil. O principal desafio para o lançamento do novo programa social do governo, voltado para famílias de baixa renda, é encontrar fontes de financiamento para bancar esse auxílio justamente neste período de crise econômica causado pelo novo coronavírus. O ministro Paulo Guedes chegou a propor a retirada de outros benefícios para financiar o Renda Brasil, o que foi descartado pelo presidente. Uma outra novidade é que a equipe econômica do governo chegou ao valor defendido pelo presidente Jair Bolsonaro para a prorrogação do auxílio emergencial até o final do ano. Será R$ 300. Esse anúncio será oficializado nos próximos dias. O presidente comentou sobre a prorrogação do auxílio em transmissão pelas redes sociais nesta quinta-feira. Bolsonaro voltou a dizer que não é possível manter as parcelas de R$ 600 devido ao custo mensal de R$ 50 bilhões do programa. Ele ressaltou que manter por mais tempo o pagamento do benefício concedido a vulneráveis e trabalhadores informais devido à pandemia da Covid-19 acaba levando o país a um alto grau de endividamento. Vamos prorrogar o auxílio emergencial até o final do ano. Eu falei a semana passada que R$ 600 é muito. O pessoal bateu em mim. Vá viver com R$ 600. Pô, é muito para quem paga. Tá? É muito para o país. Quem paga não sou eu, quem paga é o país. E olha aqui, alguns falam, esse dinheiro é nosso. Não, o dinheiro não é teu. É endividamento. Você vai pegar um dinheiro no banco emprestado, o dinheiro não é teu. Você está se endividando. O Brasil está se endividando também. São 50 bilhões por mês. Bolsonaro afirmou ainda que se os 50 bilhões de reais por mês fossem repassados ao Ministério da Infraestrutura, comandado pelo ministro Tarcísio de Freitas, em um ano ele praticamente resolveria grandes problemas de infraestrutura do Brasil. Segundo o presidente, a previsão do orçamento da pasta de infraestrutura é de 8 bilhões de reais para o próximo ano. Bolsonaro lembrou dos milhões de empregos que foram perdidos com a pandemia e afirmou que o brasileiro precisa voltar ao trabalho. Então nós não podemos continuar nos endividando. Então a ideia é entre 200 e 600 reais até o final do ano. Que quando foi criado era para 3 meses de 600. Passamos para 5. Alguns querem ser mais 4. É impossível. Tá? Quebra o Brasil, perdemos a confiança e nós temos que voltar ao trabalho. Eu não quero culpar ninguém por ter
perdido o emprego, né? Vamos responsabilizar a B ou C, não vou fazer isso aí. Vocês sabem, todo mundo tem consciência do que aconteceu, quem exagerou, quem foi além do limite, né? Aquele político que preocupadíssimo com a tua vida, tá certo? E tá aí a correção de emprego séria. A seguir, a ALESC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, está discutindo com mais intensidade a volta às aulas em escolas e creches particulares. A segunda-feira foi de tempo fechado e chuvas isoladas em toda a região sul do estado de Santa Catarina. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana aqui na nossa região. Amanhã, terça-feira, dia 1º de setembro, teremos um dia chuvoso durante todo o período. A temperatura mínima ficará na casa dos 10 graus e a máxima não vai ultrapassar os 17. Na quarta-feira, o dia amanhece com céu encoberto e com registro de pancadas de chuvas entre os períodos matutino e vespertino, com a melhora do tempo entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima de 25. Na quinta-feira, uma nova frente fria irá trazer chuva à região durante todo o período. As temperaturas irão oscilar entre 12 e 24 graus. Na sexta-feira, teremos um céu com nebulosidade variável. A previsão indica pancadas de chuvas isoladas em todos os períodos. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 25. Deputados integrantes da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina estão discutindo de forma mais intensa a possibilidade da volta às aulas em escolas e também creches da rede particular de ensino. Confira. O deputado Sargento Lima defendeu em plenário a retomada das aulas em escolas infantis particulares e lembrou que ele e o deputado João Amin já protocolizaram projetos neste sentido. Existe uma preocupação com as escolas, os centros de educação infantil, né, as escolas particulares infantil, que praticamente tiveram perdas no montante de 75%. Isso é seríssimo, seríssimo. O desemprego gerado é muito grande. Talvez em cidades onde tenha uma ou duas escolas que prestam esse tipo de serviço, ele não seja tão sentido em grandes centros, onde nós temos o exemplo na cidade de Joinville, né, quase 300 mil famílias precisam deixar os seus filhos em algum lugar. Por isso que eu faço esse questionamento. O deputado Bruno Souza também defendeu o retorno das aulas. Se a escola quer abrir e os pais decidem enviar os seus filhos, os pais devem ter essa liberdade. Nós não podemos simplesmente colocar uma alcunha de pai que não ama os seus filhos, porque os pais estão observando as evidências científicas, estão vendo que mesmo a população global de crianças somar hoje 24% do total de seres humanos na Terra, existem apenas 2% de contaminados que são crianças. O deputado Dr. Vicente Caro Preso lembrou que o governo do estado está elaborando um plano estadual de contingência para a educação, prevendo a reabertura das escolas no dia 13 de outubro. São 5 grupos de trabalho que incluem profissionais da saúde, da educação, Ministério Público, sindicatos e outras instituições que constroem protocolos necessários ao retorno das aulas. A Assembleia Legislativa participa por meio das comissões de Educação e de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, esta última presidida pelo parlamentar. Falamos de um documento fundamental para que os estudantes catarinenses possam voltar às escolas com segurança. Um documento que trata da vida de 22% da população de Santa Catarina.
Alunos que estão matriculados nas 1.270 escolas estaduais, nas 3.896 municipais e nas 1.295 escolas particulares. O deputado informou ainda que decidiu enviar indicação ao governo do estado pedindo crédito emergencial para as escolas particulares. De acordo com ele, são 800 creches em Santa Catarina paradas e pagando salários, direitos trabalhistas e manutenção dos estabelecimentos. Já a deputada Marlene Fengler decidiu enviar pedido de informação ao governo do estado para saber se há um plano de retomada das aulas com apoio pedagógico e psicológico à comunidade escolar. Nós vamos ter uma volta às aulas com alunos que vão ter sérios problemas psicológicos, emocionais, que vão voltar com uma defasagem muito grande no convívio social. Vão ter problemas de comportamento, os professores vão ter uma dificuldade muito grande porque tiveram que se adequar à realidade, como disse o deputado Vicente, no andar da carruagem, e certamente terão que ter um apoio pedagógico muito grande com equipes multidisciplinares que possam dar um suporte pedagógico, psicológico, tanto para os professores quanto para os alunos e também para os pais. A deputada Luciane Carminati levantou um outro problema. A parlamentar destacou a divulgação do relatório de avaliação e monitoramento do Plano Estadual de Educação, que em 2015 estabeleceu metas a serem cumpridas até 2024. Uma das preocupações é que milhares de crianças catarinenses estão fora da escola. Os dados são de 2 anos atrás, bem antes da pandemia. Esse relatório não está tratando das crianças fora da escola na pandemia. Esse relatório é resultado da análise de 2018. Cerca de 10 mil crianças de 4 e 5 anos estão fora da escola em Santa Catarina, ainda que as matrículas sejam obrigatórias nesta idade. A deputada destacou ainda outros dados do relatório, como, por exemplo, a falta de 2.200 vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos e as mais de 15 mil crianças de 6 a 14 anos que não frequentaram o ensino fundamental em 2018, sem contar os milhares de adolescentes que não concluíram o ensino fundamental ou não chegaram ao ensino médio. Como deputada estadual e presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa e integrante da comissão responsável pelo relatório, nós denunciamos o resultado da meta relacionada à educação em tempo integral. O relatório apontou que, ao invés de aumentar, o número de matrículas nesta modalidade está diminuindo ao longo dos anos. O governo está cortando vagas em tempo integral para conseguir receber todos os alunos. A Receita Federal paga a partir de hoje as restituições do 4º lote do Imposto de Renda. Confira. A Receita Federal paga, a partir desta segunda-feira, o 4º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2020. O crédito bancário é para 4.479.172 contribuintes, totalizando o valor de R$ 5.700 mil. Foram contemplados ainda 4.414.289 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 19 de junho de 2020. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. Na consulta à página da Receita, no portal ECAC, é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização mediante a entrega de declaração retificadora. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do imposto de renda.
Com ele, será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento por meio da internet, mediante o formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição ou diretamente no portal ECAC, no serviço Meu Imposto de Renda. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento pelo 0800 729 0010 ou no número exclusivo para deficientes auditivos 0800 729 0088. A seguir, atacante Michel quer marcar o seu nome na história do Criciúma. O arroz e o feijão ainda são os alimentos preferidos dos brasileiros. Mas, segundo o IBGE, a nossa alimentação está longe de ser a ideal. Nos últimos anos, diminuímos o consumo de gorduras saturadas, por exemplo, mas ainda estamos consumindo poucas frutas e legumes. Segundo um levantamento divulgado recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos últimos 10 anos, o consumo de produtos in natura caiu, enquanto a ingestão de alimentos processados aumentou entre os brasileiros. Dados do IBGE indicam que o consumo de gorduras saturadas até que diminuiu, mas a ingestão de açúcar e sal continua alta. Não só nesse estudo do IBGE que demonstra uma piora, né, nos hábitos alimentares, mas vários outros estudos desses últimos tempos têm demonstrado que não só piorou os hábitos alimentares, como que cresceu muito a obesidade em jovens adultos e em crianças também. E isso é um dado muito preocupante. A pandemia tem servido de estímulo para muita gente readequar os hábitos alimentares, através do aumento do consumo de alimentos mais saudáveis, como frutas, legumes e verduras. Mais legumes, verdura e comida mais leve também. Mais fruta, mais legume e engordando mesmo assim. Muitos legumes. E eu acrescento muitos sucos naturais. Eu não tomo mais refrigerante depois da pandemia. Mas se alimentar com qualidade é mais fácil do que se imagina. Não é preciso uma receita nova nem refinada. Um cardápio saudável combina com o que já é tradicional na nossa culinária. Você já sabe do que estou falando? Se tem uma dupla perfeita, com certeza é essa daqui, o arroz e o feijão. O prato é simples, mas é muito nutritivo. O arroz é um carboidrato com baixo índice glicêmico. Já o feijão é uma leguminosa rica em fibras. E essa é uma bela combinação até para quem quer emagrecer, porque o arroz e o feijão aumentam a sensação de saciedade. Tanto o arroz branco, o arroz integral, o feijão, ele vai auxiliar. Nem só o feijão, como outros grãos também. Eu tô vendo aqui que tem o arroz branco e o arroz integral. Tem diferença entre eles? Tem sim, tem. O arroz branco, ele passa por um processo químico maior do que o arroz integral. Então o arroz branco, ele perde alguns nutrientes, ele perde a proteína, e o arroz integral não. O arroz integral, ele é bem mais saudável do que o arroz branco. A boa alimentação é essencial para a nossa saúde. Os alimentos in natura são ricos em nutrientes, que ajudam, por exemplo, a fortalecer a nossa imunidade. O que as evidências científicas mostram para a gente, né, que um sistema imune fortalecido, em bom estado, ele depende de algumas coisas. Dentre elas, o estresse, né, um estresse controlado, um sono de qualidade, a atividade física e também a alimentação.
E padrões alimentares em que a pessoa consome muitas frutas, vegetais frescos, cereais, alimentos in natura ou minimamente processados, isso garante um sistema imune em melhores condições. Então, a gente acha que sim, que as pessoas notando essa questão, elas vão se preocupar mais com a alimentação para manter esse sistema imune em dia. Para acompanhar os principais padrões de alimentação praticados pelos brasileiros, um dos maiores estudos sobre o assunto vai acompanhar 200 mil pessoas por 10 anos, para entender como o desenvolvimento de doenças crônicas está relacionado a uma alimentação sem qualidade, que na prática pode até alimentar, mas não nutrir, como destacou Hipócrates, considerado por muitos o pai da medicina. Faça do seu alimento o seu remédio. Em outras palavras, comida é a matéria-prima da saúde. Agora vamos falar um pouquinho de esportes. Há pouco tempo no Criciúma, o atacante Michel quer deixar o seu nome marcado na história carvoeira. E para que isso aconteça, o jogador sabe que precisa marcar gols com a camisa do Tigre. Ele chegou há praticamente um mês para ser o homem-gol do Criciúma. Michel, que veio do futebol gaúcho, quer emprestar sua experiência para ajudar o Tigre na luta pelo acesso. Totalmente ambientado ao clube, Michel se diz muito à vontade para desempenhar o papel de atacante de referência. A minha adaptação tem sido o melhor possível, fui abraçado pelo grupo, né? A comissão técnica e a diretoria me dando totais condições e confianças. E agora a melhor forma de eu retribuir isso é dentro de campo, com resultados e com gols. O atleta, que marcou 2 gols em 3 jogos na Série C, não tem preferência por esquema tático, apenas faz uma ressalva: precisa ser abastecido na frente para que as oportunidades apareçam. Na verdade, a minha preferência é que a bola chegue em condição de que eu possa finalizar, né? Independente de ser 2 na beirada ou 2 no meio, eu tendo a condição de estar finalizando e fazendo os gols, essa é a minha preferência. Conhecido pela versatilidade, Michel se mostra solidário saindo da área para ajudar também na marcação e para criar oportunidades para os colegas de time. A gente treina bastante em cima da posse de bola, né? E muitas vezes eu venho para até mesmo abrir espaço para o nosso meio entrar e fazer o gol, como foi nesse jogo o Léo Ceará. Eu vim, carimbei e ele estava dentro da área fazendo o gol. Então, o importante é que eu possa estar dentro da área ou fora da área ajudando a equipe. Ambicioso, o atleta quer mais com a camisa carvoeira. Com certeza, eu acho que eu tenho as projeções sim, e o torcedor ele pode criar grandes expectativas em cima de jogo após jogo. Vou sempre procurar dar o máximo, sempre que eu tiver a oportunidade eu vou trazer essa alegria para o torcedor. Na estreia com a camisa do Tigre, Michel desperdiçou uma cobrança de penalidade máxima e perdeu a condição de cobrador oficial do time para o goleiro Agenor. Para o atacante, uma situação normal e que cabe ao treinador escolher. Não, o Agenor é um excelente batedor e eu, como tinha errado no jogo do Londrina, naturalmente que se mudasse, né? Lá na frente, se ele também permitir, eu quero também poder voltar a bater pênalti, mas que o Agenor siga batendo e siga nos dando alegria e fazendo os gols. Na vice-liderança da Série C, Michel quer aproveitar o bom momento sem esquecer das dificuldades da competição. A gente sabe que a Série C é um campeonato muito difícil, né? E essa arrancada aí, 7 pontos em 3 jogos, é um excelente número que a gente possa manter dentro de casa aí as vitórias e sempre tentando beliscar alguma coisa fora, porque cada vez mais afunila e a gente sabe que as equipes elas vão se preparando e vai se tornando mais difícil o jogo, então a gente tem que estar sempre preparado. Com uma folga de 12 dias desde a vitória diante do São Bento para o próximo jogo contra o Volta Redonda, o artilheiro carvoeiro analisa o tempo extra que o técnico Roberto Cavalo teve para ajustar a equipe. Falando em questão física, tática, ajuda porque a nossa comissão ela consegue trazer valências que a gente tinha perdido aí com o fator jogo. Nós, jogadores, a gente está sempre querendo jogar, então existe um meio termo em cima disso. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, terça, se Deus assim permitir. Boa noite.